Este é o primeiro podcast Oficina do Joelho, da Casa Move-se, idealizada pelo Dr. Antônio Maceu de Castro, que é ortopedista especializado em cirurgia do joelho e medicina do esporte. E eu sou Luciana Onken. Doutor Antônio, vamos lá, a Casa Move-se, ela é, assim, a sensação que eu tive ao visitar e ao conversar com você de que tem um diferencial muito grande, assim, no atendimento, na concepção do espaço, enfim. E pelo que a gente conversou, é resultado de uma trajetória de vida que vai além da medicina. Afinal, o que é a Casa Move-se e como ela surgiu? A Casa Move-se é a concretização, assim, de uma ideia, de um projeto muito antigo que veio amadurecendo. A ideia é que é um lugar onde eu posso tratar das pessoas, tratar, claro, dentro da minha especialidade, que é a ortopedia e cirurgia do joelho e medicina do esporte. Quer dizer, essas coisas às vezes parecem que são a mesma coisa, mas não são, né? A medicina do esporte é uma coisa e a cirurgia do joelho é outra, mas elas se misturam em muitos pontos, né? Então, o que eu sempre quis e que agora culminou com a criação da Casa Move-se é um local onde eu pudesse tratar dos meus pacientes de um modo que eu acredito, de um modo como eu vejo a medicina, que é um modo assim, um pouco particular, o meu modo de ver. Então, e isso, é claro, foi amadurecendo ao longo dos anos, da minha prática, da minha experiência. Então, o que eu faço na Casa Move-se é uma coisa, assim, especial, é uma coisa que é o meu modo de trabalhar, é o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de abordar o paciente, o meu jeito de conduzir. Então eu tenho ali ferramentas para tratar clinicamente, ferramentas de fisioterapia, ferramentas de, por exemplo, pilates, de musculação, eletroterapia, e eu utilizo, né, essas ferramentas de acordo com a necessidade do meu paciente. E ali também eu posso fazer o meu pré-operatório, que é um tratamento que a gente faz antes da cirurgia, para preparar o paciente para ser operado, e também os pós-operatórios, né? A reabilitação do paciente na fase pós-operatória é feita no meu ambiente, da maneira como eu gosto, e um lugar onde eu posso acompanhar e supervisionar, e isso me dá segurança no tratamento desses pacientes, né? E outra coisa também, tem muitos pacientes que não precisam de cirurgia ou que não se beneficiam de cirurgia. Então, ali eu tenho ferramentas, eu tenho espaço para tratar desses pacientes de modo não cirúrgico, né? E aí a gente conversou muito, né, de como surgiu essa semente ali da Casa Move-se, que foi muito antes, no passado, né? Como surgiu o nome. Queria que o senhor contasse essa história, que é muito interessante. Eu acho que eu sempre tive uma ligação com o movimento. Sempre gostei da prática de esporte, eu sempre gostei de atividade esportiva, de atividade física, desde garoto. Então, a realização do movimento é uma coisa que eu vejo com muita importância. E eu tenho, assim, quase que assim, de um modo meio natural, uma certa vocação para observar o movimento. Então eu percebo como as pessoas se movimentam com muita facilidade. Eu vejo a forma, eu vejo o gesto, e isso sempre me chama a atenção, mesmo que eu não queira, sabe? Uma coisa que está inata, uma coisa própria de mim que eu sou assim sem querer, entendeu? Então eu sou observador do movimento. Então eu vejo que os distúrbios do movimento estão muito relacionados com a qualidade de vida. Então a ideia de promover o movimento, de ajustar o movimento, parece para mim, eu tenho convicção disso, que isso está diretamente relacionado com a qualidade de vida. Então é um modo de olhar e um modo de tratar, né? E o Move-se, que que é aquela história do nome, do adesivo, conta isso pra gente. Isso, né? Bom, isso
logo, assim, umas 4 décadas atrás, começo da profissão, eu era ainda recém-casado, eu queria sugerir a ideia do movimento para as pessoas, né? Então, a ideia era falar assim, mova-se, movimente-se, né? Faça alguma coisa. E aí, o meu sogro, que é italiano, usava muito a expressão que eu gostava de escutar, e ele falava, bisogna frequentare, bisogna uscire, quer dizer, é necessário sair, é necessário frequentar os ambientes. Isso para ele era uma coisa que ele repetia muito, e aquilo ficou meio impregnado na minha cabeça, e eu resolvi naquela época adotar a palavra bisogna, que é necessidade em italiano, com mover-se. Então, bisogna mover-se. E essa expressão, bisogna mover-se, que dá sentido múltiplo para quem lê, porque isso pode significar, por exemplo, virar a mesa, pode ter uma conotação política, vamos mudar de lado, ou pode ter uma conotação social, vamos fazer um movimento em prol de uma causa. Mas para mim, principalmente, estava ligado ao físico. Movimenta movimente o seu corpo, movimente o seu joelho, o seu pé, a sua coluna, que isso vai ajudar de algum modo, isso é importante. Então, o movimento é importante. Então, eu juntei essas duas palavras, e bisogna mover-se, e cheguei a fazer um adesivo para colocar no para-brisa do carro. Então todo mundo que lia e pensava, o que é esse bisogna mover-se? Alguns me paravam no sinal e falavam, escuta, o que é esse bisogna mover-se que está escrito no seu carro? E era difícil de explicar isso no sinal, porque é uma expressão italiana, né? Mas os italianos entendem bem, e quando eu tinha que explicar, aí eu aproveitava a deixa para falar o que eu pensava, né? Esmiuçar esse assunto, porque é um tema interessante, né? O movimento é interessante. Então, a expressão, ela chama atenção, é uma expressão diferente, né? Sim. No sentido figurado da palavra, é uma expressão bizonha, né? Uhum. Mas no sentido literal italiano, significa a necessidade de se movimentar. Então é muito interessante. Então, quando as pessoas me perguntam o que é esse bisogna mover-se, eu tinha a oportunidade de falar e discutir um pouco esse assunto e falar um pouco do que eu pensava, né? Muito interessante. Devia refazer aí os adesivos, fazer uns filtros para redes sociais, né? Agora mudou, né? Agora é filtro para rede social, enfim. E aí isso conta um pouco também de como você acredita, né? Do atendimento ortopédico em ortopedia como deve ser, né? Porque na primeira resposta você falou muito do meu jeito. Qual é o jeito do Dr. Antônio? Legal isso, né? Então, desde o início da prática médica, da prática ortopédica, eu percebia que a consulta, o exame clínico que nós fazemos, nós ortopedistas, quer dizer, aquele jeitão ortodoxo, né, clássico de abordar o paciente, me parecia que era um pouco, deixava a desejar, sabe, parece que faltava alguma coisa a mais. Mas eu não tinha ideia de como resolver isso. Mas eu sentia que aquilo deixava a desejar. Aquele exame estático, né, com o paciente deitado na maca, numa cama, ou com ele em pé, na posição anatômica, de frente para mim, né? Claro, eu aprendi a usar isso e usava isso, né? Essa prática. Mas alguma coisa faltava. E na década de 90, quando eu comecei a fazer medicina do esporte, eu tive algumas questões que foram um pouco difíceis. Pacientes que traziam para mim problemas que surgiam quando ele corria, eram praticantes de corrida. Então, por exemplo, o paciente fala assim, olha, eu tenho uma dor que surge na minha perna depois que eu atinjo 10 quilômetros para cima, 10, 12, daí a dor surge, né? Então, aí
eu ia examinar esse paciente e é claro que eu não encontrava nada, porque um paciente que corre 8, 10 quilômetros sem dor, eu podia dar um atestado de saúde para ele, não uma receita de remédio, né? Então, era difícil de entender isso. Então, eu acho que foi em 94, 95, quando foi a primeira vez que eu peguei um desses pacientes e coloquei na esteira e falei, você vai correr aqui até a dor surgir. E eu vou examinar você em vigência da dor. E aí o paciente subiu na esteira e ficou correndo. Eu, nessa época, eu trabalhava num laboratório de medicina do esporte, né? Eu tinha esse laboratório dentro do Centro de Medicina do Esporte, que é da Escola Paulista. E aí eu pude observar o paciente correndo e depois pude examinar o paciente em vigência da dor após corrida. E, curiosamente, foi feliz, porque eu consegui fazer o diagnóstico, consegui entender o que o paciente tinha. Então, eu percebi que o exame dinâmico trazia informações que o exame estático não me dava, sabe? E aquilo foi, assim, algo assim, sabe, uma coisa quase mágica. Eu falei, nossa, vou fazer isso de novo, outras vezes. Aí, quando vinha paciente que vinha com essa queixa, uma vez veio um paciente que falava, eu tenho dor depois de 20 quilômetros. E nessa ocasião era um paciente de consultório, então, e meu consultório era perto do Parque Ibirapuera. Eu falei, então você vai correr esses 20 quilômetros no parque, e depois você vai sair do parque e vem até a porta do meu consultório, avisa que você chegou, que eu vou examinar você, ainda suado, e acabando de correr esses 20 quilômetros, e vou ver se eu consigo compreender o que está acontecendo. Então, esse recurso do exame dinâmico foi crescendo dentro de mim, crescendo na minha cabeça, e eu, então, fui passando a acreditar que o exame dinâmico era importante e que eu precisava fazer alguma coisa por isso, entendeu? Só que, sabe, as dificuldades do dia a dia, do local, porque você precisa de um espaço para fazer isso, né? Então, isso foi sendo, de certo modo, adiado. Eu não consegui colocar isso na minha prática. E só cerca de uns 10, 12 anos atrás que eu consegui montar uma clínica para mim, um espaço onde eu pude, então, começar a fazer esse tipo de coisa. Então, ainda não era a Casa Moovers. Ainda não era a Casa Moovers, inclusive tinha outro nome, era Fisiodinâmica, o nome dessa clínica. E ali, então, eu fazia isso com a ajuda de um fisioterapeuta que executava os testes que a gente idealizou juntos, né? Vamos fazer tais testes biomecânicos, né? Testes funcionais. E esses testes, né, que compõem um protocolo, eles eram aplicados nos pacientes que eu enviava para lá. Então eu atendia no local, às vezes no consultório do Einstein, às vezes no consultório da Clínica Ibirapuera, e daí mandava o paciente lá para a Fisiodinâmica, lá para o Léo Rosati, fazer a avaliação protocolar desses testes dinâmicos, né? E eu fui tendo um feedback, né, uma retroalimentação positiva muito boa. Eu fui percebendo que eram muito valiosos esses testes, que me davam muita informações relativas às disfunções dos pacientes. Aliás, aqui eu acho que cabe um parênteses, né? Ao longo da vida, a gente adquire disfunções, às vezes pelo próprio sedentarismo, só pela falta de movimento. Sabe, a pessoa que se movimenta pouco, ela vai tendendo a perder a aptidão para o movimento. E quando ela quer executar, ela já não consegue tão bem, sabe? Todo mundo já teve a experiência de um dia, a pessoa vai uma vez por ano na Disney, por exemplo. Chega lá, anda uma semana e percebe que dói tudo, porque ela faz muito tempo que ela não anda. Porque é a falta do condicionamento para aquele movimento, para aquele tipo de trabalho. Então, o sedentarismo, por si só, já é capaz, né? Já é suficiente para desenvolver as disfunções biomecânicas, né?
Então, é muito interessante que a gente possa avaliar isso, porque muitas vezes a queixa do paciente está relacionada apenas e somente com as disfunções. Então, quando eu faço o diagnóstico dessas disfunções, eu consigo tratar do paciente. E muitas vezes o paciente não tem uma lesão anatômica definida. Então, não vai aparecer na ressonância, não vai aparecer no raio-x, na tomografia, no ultrassom, não vai aparecer em lugar nenhum, porque é uma coisa funcional. É só uma coisa que funciona. Nesse teste dinâmico, nesse teste funcional mesmo, né? Exato. A pessoa, eu peço para fazer descer um degrau, ela não consegue descer de modo adequado. Eu peço para ela executar uma postura de agachamento, agachar para pegar uma coisa no chão, ela não consegue fazer. Então, ou consegue, mas de mau jeito. Então, eu tenho um modo de analisar o movimento que eu falo, isso está adequado ou isso não está adequado. Então, essas disfunções, muitas vezes, preponderam. Às vezes elas são muito mais importantes do que uma pequena lesão que às vezes trouxe o paciente para cá, para o médico. Às vezes o paciente faz uma pequena torção no joelho, uma pequena lesãozinha no menisco, que para um atleta bem constituído e bem, vamos dizer, condicionado, aquilo seria algo banal. Passaria em uma semana, uma contusãozinha no menisco e acabou e o paciente não esquece daquilo. Mas para uma pessoa que é sedentária, que está assim, vamos dizer, com o movimento comprometido de um modo geral, que está mal condicionada, uma pequena lesão desencadeia uma incompetência para a vida, sabe? Uma coisa que fica difícil e traz a pessoa ao médico. Aí o médico vai lá e vê uma pequena lesãozinha, às vezes uma tendinite, uma lesãozinha pequena de menisco. E aí o que chama atenção em situações como essa é que a pessoa tem uma queixa muito importante para uma pequena lesão. Mas o que está acontecendo aí que uma lesão pequena dessa e o paciente tem tanta queixa e sendo que outros pacientes com lesões maiores não se queixam ou saem bem com uma lesão maior? Isso, o que está por trás disso é a condição física do paciente. É a aptidão de movimento, vamos dizer, esse grau de disfunção que as pessoas adquirem. Então, quando eu vou tratar o meu paciente que tem uma lesão definida, eu tenho que contemplar também as disfunções. E, às vezes, e isso é bem frequente, as disfunções assumem um papel mais importante do que uma pequena lesão que trouxe o paciente ao médico. E aí a gente vai para a questão do nome Oficina do Joelho, desse podcast. O senhor tem uma visão integral, você tem uma visão integral do paciente. Por que Oficina do Joelho? Pois é que a minha especialização dentro da ortopedia, dentro da universidade, a minha especialização é em cirurgia do joelho. Então eu praticamente opero só o joelho, né? Que é a minha especialidade cirúrgica. Mas eu gosto de medicina do esporte, tanto é verdade que eu fiz 2 especializações. A outra minha é a medicina do esporte, que não é a mesma coisa. Então, eu faço as 2 coisas dentro da Casa Móveis. Eu faço a minha prática ortopédica, e aí eu uso conceitos da medicina do esporte e da ortopedia geral. Então, eu tenho uma postura generalista na abordagem do meu paciente, mas é claro que o paciente cirúrgico são os pacientes de joelho. Então, vamos dizer que a minha especialidade cirúrgica e vamos dizer, a minha concentração, o que eu mais estudo cirurgicamente, né, é a cirurgia do joelho. Então, a ideia da oficina do joelho é porque ali eu vou consertar os joelhos, quer seja com ferramentas de musculação, de fisioterapia, quer seja com cirurgia. Mas, de um modo geral, é ali um local onde eu vou, entre aspas, consertar os joelhos, né? E esse consertar o joelho vai trazer a mobilidade para o paciente, vai trazer esse movimento que é tão importante, né, de preservar. E achei interessante essa questão do sedentarismo, né, da falta de uso do nosso corpo, né, e como isso pode impactar a nossa vida. E a gente está num momento que a gente, ainda mais vindo de uma pandemia, que a gente ficou muito
parado, né? Então, isso traz ainda mais essa importância, né, do movimento, né? Como que está sendo isso, essa volta ao movimento, né? Sim, nossa, a pandemia agravou tudo isso, né? Porque ela trouxe para os pacientes que eram, entre aspas, mais preguiçosos, né? Trouxe um álibi, né, para ficar confortável, psicologicamente confortável no sedentarismo, né? Porque a pandemia justificava você ficar trancado dentro de casa, né? Isso foi um grande problema, né? Porque aumentou muito as disfunções. Então, aquelas pessoas que tinham um pequeno grau de artrose passaram a sentir muito mais os problemas relacionados à artrose, mas por causa das disfunções, por causa da perda do movimento, da perda da condição, da aptidão física, da condição física, né? Mas assim, a oficina do joelho, ela é muito integrada com o quadril, com o pé, com o tornozelo e com a coluna. Então, quando eu analiso o joelho do paciente, eu tenho que examinar também o quadril, eu tenho que examinar a coluna lombar, eu tenho que examinar o tornozelo, que tudo isso está integrado. Não há como tratar do joelho isoladamente. Eu tenho que tratar do quadril. E tem situações, por exemplo, vamos supor que o paciente tem artrose de quadril e tem artrose no joelho. E se as duas artroses, né, tiverem um grau parecido, o quadril precisa ser tratado primeiro. Então aí eu preciso da participação do cirurgião de quadril, eu preciso que o quadril seja resolvido inicialmente para depois eu tratar o joelho, né? Porque existe uma ordem para as coisas. E a articulação que é mais cranial, que é mais proximal, precisa ser tratada primeiro. Então, sempre a visão integral é importante. Então, eu concentro a minha especialidade cirúrgica no joelho, mas a visão global do paciente não pode ser perdida. Então, dentro da Casa Móveis, a gente olha o paciente como um todo, inclusive o ombro e a coluna cervical, mão, cotovelo, tudo. A gente olha tudo. Isso é interessante, porque as pessoas, às vezes, relacionam as lesões e os problemas, aí voltando um pouquinho no sedentarismo, ao movimento. Mas pode ser justamente o contrário. A falta de movimento é que pode levar a lesões no organismo, ou quando a pessoa resolve do nada se movimentar, né, sem nenhum preparo, ou se ela permanece naquele estado de né, parado e, enfim, né, fica o dia inteiro ali sentado no computador, não faz. Mas isso traz também lesões para o organismo que é pela falta de movimento, né? Não é só o movimento. O movimento, quando você faz o movimento, também tem que ter um preparo. A gente vai falar um pouco disso no próximo podcast, né? Que é sobre os esportes, que a pessoa que resolve fazer aquele esporte no final de semana, nosso próximo tema. Mas acho que é interessante trazer isso, que as pessoas relacionam, às vezes, lesão e problemas, né, ortopédicos ao movimento, e às vezes ela vem da falta do movimento, né? Sim, sem dúvida que é assim, né? Uma pequena lesão, uma pequena torçãozinha, uma pequena contusão pode deixar a pessoa sedentária uns dias, né? Fica parada, em repouso para recuperar aquela lesão, e ela adquire ali alguma disfunção. E às vezes isso traz alguma dificuldade para reiniciar. Aí é importante o fisioterapeuta acompanhando, né? Ou alguém ajudando, né? Profissionalmente ajudando, né? Então, quando a pessoa adquire essa disfunção decorrente de uma pequena lesão, e se ela não trata disso direito, ela entra num círculo vicioso, né? Porque a falta de movimento piora aquela lesão e aquela lesão dificulta o movimento, né? Sim. E o contrário também é verdadeiro, né? A pessoa que se esforça para movimentar, que gosta ou que pratica exercício, ela tem muito mais facilidade para se recuperar e tem mais dificuldade de se lesar, né? Então, as lesões acontecem de menor monta ou, quando acontece, a pessoa administra melhor e recupera mais rapidamente, o que, então, a gente poderia chamar de um círculo virtuoso, né? Então, a vida com movimento é muito melhor.
E aí a gente vai para casa e aquele espaço que você entra e fala, aqui tem algo diferente, né? De um consultório convencional, que é o movimento está no centro. Então, os aparelhos de fisioterapia, de atividade física, de exercício estão no centro da casa. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa construção desse espaço, dessa visão, assim. E do trabalho integrado, né? Que eu acho que é um dos diferenciais também da Casa Móveis, ter um trabalho mais integrado com o fisioterapeuta ali presente. Então, o nosso espaço, né, a gente privilegia no espaço os aparelhos e o ambiente para o movimento, né? Então, nós temos aparelhos de musculação, de pilates, de eletroterapia, e mesa de massagem, e, enfim, a gente usa essas ferramentas, né? O espaço para propriocepção, espaço para alongamento. A gente tem essas condições numa área, assim, entre aspas, nobre. Então, esse espaço é utilizado para colocar o movimento no altar. Né? Exatamente. Então, nesse espaço também a gente faz as avaliações. Então, não só a gente faz a prática terapêutica, mas também a avaliação. Então, o paciente circula por todo o ambiente executando os testes biomecânicos funcionais para a gente detectar as disfunções. Então, o espaço é utilizado para avaliação, para diagnóstico dinâmico, né? E também para o tratamento. Mas, sem dúvida, que quando você entra na casa, você percebe que a maior dedicação ali é com o movimento, é com a reabilitação do paciente, com o cuidado, com a aptidão física, com o movimento e com a qualidade de vida, enfim, né? E estava falando do fisioterapeuta, na Casa Móveis pode acontecer do paciente entrar e não encontrar só uma pessoa ali dentro do consultório. Às vezes essa consulta é compartilhada com o profissional de fisioterapia. Sim, é isso? Na grande maioria das vezes eu me faço acompanhar de um fisioterapeuta que é treinado em biomecânica, né? No caso, hoje quem me ajuda é o Léo Rosati, e ele que desde o início ele acompanha desde a anamnese, então ele toma conhecimento de toda a problemática do paciente, e os testes biomecânicos ele que aplica, eu acompanho, mas ele que aplica os testes, e no final, a consulta consiste inicialmente do meu exame estático, né? E daí o paciente sai para o ambiente da Casa Móveis executando os testes, e eu apenas acompanho e vou fazendo a minha crítica e vou analisando o movimento, e os movimentos são filmados, são fotografados. Os pacientes que praticam corrida correm na esteira, e a gente tem uma análise da corrida cinética, né? A gente analisa por vídeo e a gente detecta também distúrbios do gesto da corrida. Então, sempre que o paciente traz uma queixa relacionada com a corrida, o paciente vai correr na esteira e nós vamos tentar buscar no gesto, na qualidade do movimento, alguma coisa que tenha relação com a queixa dele. E somente nessas situações em que a gente encontra algo positivo, assim, né? Encontramos uma inadequação de um gesto, aí então a gente procura interferir naquilo, a gente sugere intervenções no gesto para que a pessoa se livre daquela causa da dor. Assim, quando ele está ali na consulta, né, a parte da anamnese, conversando, falando toda... Né, é daí que parte, quais são os testes que vão ser indicados ali? Nós temos um protocolo, que é um protocolo bem abrangente, desde a coluna cervical até o pé. Então, vamos dizer que a gente pode praticar esse protocolo, executar o protocolo num grande número de pacientes. Mas se o paciente, por exemplo, tem um problema mais grave, por exemplo, hoje no pé,
que ele está imobilizado, eu não tenho como praticar, não tenho como executar o protocolo. Então, ele vai ser tratado daquela fratura que trouxe o pé imobilizado, e depois que ele tiver no início da reabilitação, nós vamos aplicar para ele o nosso protocolo de avaliação. Então, muitas vezes, numa primeira consulta, o paciente não é submetido aos testes dinâmicos porque ele não tem condição para aquilo. Ou, às vezes, a pessoa tem algum outro problema que dificulta a execução do teste. Então, um paciente idoso que tem um problema de equilíbrio, por exemplo, algum problema neurológico, que tem uma marcha neuropática. Então, às vezes é impossível aplicar o protocolo e então a gente aplica parcialmente, na medida do possível, pelo menos para detectar e confirmar que ele tem uma dificuldade para executar aquilo. Então, eu preciso vê-lo caminhando, ver que tipo de claudicação, como que ele manca, para entender entender como que eu vou poder ajudá-lo, entendeu? Entendi. Agora, a ortopedia ainda é pouco procurada para prevenção, não é? E vocês têm um trabalho preventivo também. Como é que é? Eu chego lá e falo assim, eu quero prevenir lesões na minha vida, eu quero ter uma qualidade de vida. Como é que vocês atendem esse paciente? Sim. Então, essa é uma questão até cultural, que até vai além da medicina, né? É uma cultura também da população em geral, né? As pessoas não, de um modo geral, não gostam de fazer prevenção. Parece que é um trabalho perdido, ou é um tempo perdido, não sei. Mas o trabalho profilático não é bem visto ainda pela população de um modo geral e também pela classe médica. Mesmo, claro, quem faz medicina preventiva, faz clínica médica, né, o médico sanitarista, ele só faz prevenção. Mas dentro da ortopedia, os médicos não são muito afeitos à prática de algo assim, de um trabalho profilático, né? Mas no ambiente da casa móvel, se a gente consegue fazer isso, porque faz parte do nosso trabalho, né? Então, eu acho que raras vezes aconteceu de alguém procurar, falar assim, eu quero só cuidar da minha qualidade de vida. Já aconteceu. Eu quero saber como é que eu tô, o que eu posso fazer, o que eu não... Né? E eu quero uma coisa meramente profilática, né? Entre aspas. Às vezes a pessoa nem usa essa expressão. Né? Fala, eu quero fazer um condicionamento físico, mas com segurança. Porque na academia eu tenho medo. Porque no parque eu não sei o que eu vou fazer. Os treinadores, eu tenho um problema aí que dói, então eu fico com medo. Então eu quero alguma coisa mais segura. Isso existe, mas ainda não é assim, vamos dizer assim, o número de pacientes ainda é pequeno. A maioria dos pacientes que nos procuram já vem com algum problema, com alguma queixa. E aqueles que ficam depois, porque muitos ficam para um tratamento profilático, para uma... aliás, tratamento profilático não, né? Para uma profilaxia, né? Porque tratar já pressupõe algo que não é ainda profilático, né? Mas alguém que permanece depois fazendo profilaxia é porque gostou do ambiente, gostou da prática e sentiu que melhorou a qualidade de vida, melhorou a aptidão para o dia a dia. Isso é muito interessante, né? E a gente consegue isso na casa porque a gente sente que muitos pacientes ficam e não querem ir embora e a gente gosta disso, né? Porque eles se sentem bem, eles sentem segurança na prática, tem mais confiança para fazer o trabalho. É bem interessante isso, bem interessante que mais pessoas dizem que as novas gerações têm uma preocupação maior com a prevenção, vamos ver, os mais novinhos têm essa preocupação de estava conversando com algumas pessoas assim, da faixa dos 20 anos, eles têm essa ideia de que da importância do prevenir, né? Vamos aguardar. Ótimo, muito bom o nosso primeiro bate-papo, doutor Antônio. Nós agradecemos quem ficou com a gente, quem assistiu esse primeiro episódio. Qual vai ser o tema mesmo do nosso próximo podcast, doutor Antônio? Próximo tema, nós deveríamos falar sobre práticas esportivas de fim de semana, quais as vantagens e desvantagens, alguns problemas que podem decorrer dessas práticas e como tentar evitá-los, né?
E aproveito, então, agradeço a todos, muito obrigado a todos que nos assistiram. E foi um prazer falar da Casa Movers, da oficina do joelho e do movimento, assunto que eu gosto muito. Tá ótimo. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta esse vídeo e acione o sininho para os próximos. Obrigada, até a próxima.